louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor. Celebre diante dele, aquele que venceu a morte, aquele que despojou principados, poderes e domínios. A ele o melhor do nosso louvor. Eu louvo nos vales e nas montanhas, louvo na certeza e na insegurança, em meio aos problemas, ou perseguição. O louvor é como água poderosa, água que afoga a aflição. Enquanto eu viver, com minha alma eu louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor. Com intensidade eu louvo e me entrego, eu louvo e sei que seguro estou. A sombra das tuas asas, louvor é uma arma, é mais que um som. Ele é um brado que faz as muralhas ruírem, Jericó cair ao chão. E enquanto eu viver, com minha alma eu louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor. Não vou me calar, meu Rei vivo está, quem poderá impedir? Louvarei ao Senhor. E as palmas? Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra das suas asas nós podemos nos abrigar. Aquele que habita em meio aos louvores é Rei soberano, a morte venceu, justo, fiel e verdadeiro. Enquanto houver vida, com tudo aquele, sim, aquele, somente aquele que vive, que reina, Jesus. Enquanto houver vida, com tudo que sou, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor. Não vou me calar, meu Rei vivo está, quem poderá? Nada e ninguém
Declara isso no mundo espiritual. Declara isso para a tua própria alma. Bendize a minha alma ao Senhor. Nada e ninguém vai me impedir de entrar na sala do trono. Existe um lugar reservado para aqueles que são filhos, para aqueles que são herdeiros da promessa. Eu não vou, não vamos. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. E as palmas. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E Ele será o nosso guia até o fim, amém? Aquele que começou, Ele é fiel para completar. Nada vai ficar pela metade nas nossas vidas. A chama que não se apaga, o fogo que ainda nos fala. Deixa esse fogo te marcar nessa noite. O nome impronunciável nos chama pra chegar mais perto. Apareceu a Moisés na sarça ardente. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Ele será o nosso guia até o fim. Quem é como nosso Deus? Fiel como nosso Deus. Quem faz como nosso Deus? Ninguém mais como nosso Deus. Você pode levantar as suas mãos. Levante em sinal de adoração, de rendição, de entrega diante dele. Que jorra da rocha, maná que desce do céu, a vara que julga os deuses, nos chama para sair do Egito. Este é o dia de romper com tudo aquilo que representa o Egito. Oprimidos e cativos, abrir o mar, só afogar os inimigos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Ele será o nosso guia até o fim. Quem é como o nosso Deus? Fiel como o nosso Deus. Quem faz como o nosso Deus? Ninguém faz como o nosso Deus. Quem é como o nosso Deus? Fiel como o nosso Deus. Quem faz como o nosso Deus? Ninguém na terra, não há ninguém que se compare a Ele. Ele é a rocha da nossa salvação. Nós olhamos para Ele, somos iluminados, os nossos rostos não serão confundidos. Cordeiro sacrificado, o sangue que marca as casas, a haste que foi levantada, Nos sara de toda malignidade, nos sara de toda
pra agarrar. Ele é A face escondida no alto da montanha, a glória encarnada revelada em Cristo. Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Deus. Ele será o nosso guia até o fim. Quem é como nosso Deus, fiel como nosso Deus. Quem faz como nosso Deus, ninguém mais como nosso Deus. Quem é como nosso Deus, fiel como nosso Deus. Quem faz como nosso Deus, ninguém mais como nosso Deus. A nuvem que consola quando o dia é quente, o fogo que aquece e ilumina a frente. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, Ele será o nosso guia até o fim. e voltará como um ladrão que não avisa. A noiva pronta acendeu a lamparina. Maranata, Maranata vem, Maranata vem, Maranata Jesus. vem, Maranata vem, Maranata vem, Maranata vem, Maranata vem. Queremos estar prontos para o grande fim. Declare: quem é como nosso Deus, fiel como nosso Deus. Quem faz como nosso Deus, ninguém, Mas ninguém, como nosso ninguém, ninguém. Quem é como nosso Deus, fiel como nosso Deus. Quem faz como nosso Deus, ninguém mais como nosso Quem é? Deus. Quem é como nosso Deus, fiel como nosso Deus. Quem faz como nosso Deus, ninguém. Mas como Declare: nosso Ele será o nosso guia até o fim. 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 Ele é único. Aleluia, aleluia. Aleluia. Não seremos guiados pelas vozes, pelas muitas vozes contrárias, vozes que nos afastam da presença do Senhor. Vozes que vêm para nos enfraquecer, para roubar a nossa alegria, mas seremos guiados pela voz do bom pastor, amém? Porque as minhas ovelhas, elas ouvem, elas reconhecem e elas seguem. Levanta as tuas mãos e fala: Senhor, eu quero ter ouvidos para ouvir. Me dá ouvidos para ouvir. Me dá olhos para ver e perceber aquilo que o Senhor está fazendo neste tempo. Eu quero fazer parte, Senhor. Eu quero me mover e ir além. Aleluia. Ouvi tua voz me chamando para viver melhor do que as guerras e morte roubaram de mim. Som que liberta, luz de vida que me invade, me trouxe asas, voar no som da tua voz, Espírito de Deus, faz leves, sensíveis, no som da tua voz, Espírito de Deus. Declare ao Senhor: encontrei o meu lugar, tua presença, ser mais cheio do Espírito.
marca de morte. Morte roubaram de mim, som que liberta, luz de vida que me invade, me trouxe asas, voar no som da tua voz, Espírito de Deus, voar no som da tua voz, Espírito de Deus. Declara. Encontrei o meu lugar, tua presença, ser mais cheio do Espírito é um milagre. Encontrei o meu lugar, tua presença, ser mais cheio do Espírito, milagre que me faz viver, milagre que me faz viver, milagre que me faz viver. Levanta as tuas mãos e declare, aleluia. Erga a tua voz. Oh, enche-nos, Espírito Santo de Deus. Este é o milagre que nós desejamos viver. Este é o milagre que nós queremos receber nessa noite. Aquele que anda no Espírito não anda na confusão, não anda na inércia, não anda em trevas, não anda no desânimo. Aleluia, Guia-nos, ó Deus, guia-nos ao centro da tua vontade, vontade boa, perfeita e agradável. Manifesta em nós e através de nós, em cada um de nós. Vem me faz voar, Santo Espírito, no som da tua voz, viajar. Santo Espírito, vem me faz voar, Santo Espírito, no som da tua voz, viajar. Santo Espírito. Encontrei o meu lugar, tua presença. Declaramos que encontramos o nosso lugar nessa noite. Mas ainda que hajam frustrações, tristezas, todavia se alegre no Senhor, que nós possamos declarar a grandeza do Senhor e declarar o quão somos gratos por estar aqui nessa noite. Então, independente da situação, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor que mesmo que não haja alimento no seu lar, não haja alimento em suas panelas, mas agradeça ao Senhor que todavia tem cuidado de você e da sua casa, em nome de Jesus.
juntos. Eu tenho um Deus. Por mais pressão que seja, o controle ainda está. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Receba da paz que excede todo entendimento. Pressão que seja, receba a paz que o mundo não pode dar. O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O Senhor é a nossa alegria, Ele é a nossa porção na terra dos viventes. Ele é. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria. Nós profetizamos sobre a sua vida, como igreja de Jesus Cristo, reunidos neste lugar, debaixo das asas de um Deus que é onipotente. Nós profetizamos a alegria que vem pela manhã. Mais uma vez, nós profetizamos sobre a igreja de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Nós chamamos a existência. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare ao Senhor, ainda que a figueira. A minha confiança está no Senhor, os meus olhos estão voltados para Ele. Senhor é a delícia dos nossos olhos, no Senhor está o nosso prazer, está o nosso prazer. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
enquanto nós buscarmos a face do Senhor, o Senhor, Ele cuidará de nós em nome de Jesus Cristo. Enquanto nós derramarmos a nossa alma na presença do Senhor, enquanto a presença do Senhor for mais importante na nossa vida, o Senhor, Ele nos defenderá. O Senhor, Ele cuidará de nós. O Senhor, Ele nos livrará de todo mal. Hoje eu estava orando, e quando eu vinha para cá, eu vinha no carro orando, e o Senhor falou comigo bem assim: fala para minha igreja que eu estou lutando por ela. Eu não sei, querido, talvez você chegou aqui nessa noite sem forças, porque a luta, ela está te apertando, porque tem situação aí que parece que não tem como ter jeito de nenhum jeito, de jeito nenhum. Mas hoje a resposta já foi dada. Continue adorando ao Senhor, continue se alegrando na presença do Senhor, porque o Senhor está pelejando por ti e por mim, aleluia. O Senhor está lutando esta guerra, presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não sei aonde está a presbítera Nalva, eu sei que eu não a vi aqui na igreja, mas eu quero declarar que a boa mão do Senhor está sobre ela nesta hora, livrando, guardando, protegendo e quebrando todo laço, todo mal, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar nesta hora a levantar as suas mãos e começar a clamar pela tua casa, pela tua família. É noite de livramento. Quando o Senhor foi pendurado naquela cruz, o diabo começou a festejar, o diabo começou a soprar: vitória, 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 nós vencemos, acabamos com aquele que é o Filho de Deus, acabamos com a promessa, acabamos com a esperança, acabamos com a vida. Mas enquanto isso, o Senhor descia nas profundezas, e o Senhor arrancava da morte, arrancava do inferno tudo aquilo que ele havia roubado. E eu quero declarar que tudo aquilo que o diabo roubou da tua casa, da tua família, o Senhor é poderoso para restituir, aleluia. É poderoso para trazer a vida aonde foi estabelecido a morte. É poderoso para quebrar sentenças, sentença de separação, de enfermidades, de morte, de derrotas, de falências. O Senhor é poderoso para quebrar todo mal contra a tua vida, contra a tua casa, em nome de Jesus Cristo. E canta na autoridade do nome de Jesus, eu quebro toda palavra contrária à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, todo sentimento contrário, toda intenção contrária, todo olhar contrário, toda boca mentirosa, agora seja cancelado em nome de Jesus, aleluia. Eu profetizo vida, eu profetizo ressurreição, eu profetizo restauração, eu profetizo livramentos, eu profetizo portas abertas, eu profetizo caminhos aonde não há, eu profetizo saúde, eu profetizo a paz, eu profetizo chuvas de bênçãos sobre nós, sobre o nosso lar, sobre os nossos dias, sobre a sua vida, Denivaldo. Eu profetizo a cura completa
em plena, para louvor da glória do Senhor, porque Ele vive. Esta é a causa de estarmos reunidos nesta noite, para adorar aquele que reina e reinará eternamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Em nome de Jesus, todo o intento do inferno, do maligno, foi frustrado nesta hora, pelo poder da nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde somos chamados para governar. Por quê? Porque esta é a palavra que o Senhor derramou de forma profética sobre as nossas vidas. Por isso, nesta noite, quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Abra comigo em Atos dos Apóstolos. Somos a igreja Atos. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Você que está nos assistindo, Deus te abençoe. E se você tem sido marcado por esta palavra, venha nos conhecer pessoalmente. E você, igreja, que é a igreja Atos, se levante para viver um tempo de evangelismo, porque a igreja Atos é chamada para fora. Posso ouvir um amém? Atos capítulo 16, verso 22. Atos 16, 22. Enquanto você procura, temos tido um tempo maravilhoso com os homens às quartas-feiras no curso Homens ao Máximo. E as mulheres também, durante a semana, têm sido ministradas de forma online com a pastora no curso Mulher Única. Nós teremos mais uma edição este ano ainda. Você que não faz parte deste curso, você pode se preparar para o próximo. E você tem que fazer parte deste mover de crescimento que tem sido bênção em nome de Jesus. Já tem pessoas procurando a gente que quer fazer parte do próximo curso. E eu já dei uma missão para os homens que eles se tornarão multiplicadores. Cada um deles trarão 3 homens para fazer parte deste curso. E nós vamos multiplicar um tempo de homens valorosos, homens sacerdotes e mulheres sábias que também edificam o seu lar. Quem achou Atos 16, diga amém. No verso 22 em diante, diz assim na minha versão, que é NVI, está escrito: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levando-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Verso 31, coloca na tela, vamos ler todos juntos bem forte esta resposta do apóstolo Paulo. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Amém? Pode deixar essa Bíblia na cadeira por alguns minutos. Aleluia, Espírito de Deus está aqui. Está uma presença tão doce no nosso meio, queridos. Se você não foi impactado ainda, você vai sair hoje marcado, curado, tratado pelo Senhor. Eu quero que você erga as tuas mãos aos céus agora com liberdade. Se tem profeta aqui, levanta a mão. Se tem homem de Deus aqui, levanta a mão. Quero que você comece a orar, a clamar, pedir para que o Espírito Santo de Deus fale nesta noite. Há um ambiente favorável para o agir do Espírito, e você pode ser um canal do poder de Deus. Eu quero clamar que os pastores orem, os diáconos orem, os presbíteros que estão aqui conectados com a gente orem também, todo o ministério de louvor, da dança, ore, comece a clamar agora, a equipe técnica começa a abrir a boca e a clamar e a orar, porque você faz parte deste mover. Você que é da igreja Atos é chamado para orar na presença de Deus. Espírito de Deus, estamos com nossas mãos erguidas como sinal de rendição a Ti,
para nenhum homem erguemos as mãos, para bandeira alguma erguemos as mãos, mas somente erguemos as mãos na direção daquele que nos salvou, que nos chamou e tem nos colocado numa posição de governo. Por isso, mais uma vez eu te convido, Espírito de Deus, vem falar aos nossos corações nessa noite. Eu dou uma ordem para que todo o ruído na comunicação saia do nosso meio e declaro que as nossas mentes estão sendo cativas agora à obediência de Deus Pai. Deus Pai, os céus estão abertos neste lugar e por conta disso o nosso louvor subiu, nossa adoração está ativa e a palavra do Senhor está descendo e vai falar aos nossos corações. Nos abrimos para ouvir a tua voz agora e para praticá-la no dia a dia, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, dê um forte aplauso a Jesus e diga glória a Deus. Pode ser mais forte, igreja, pode ser melhor. Amém. Glória a Deus, pode se assentar, queridos. Aleluia. Estamos no ano profético do governo. O Senhor nos deu esta palavra desde outubro do ano passado. E o tema desta noite é governando em qualquer ambiente. Deus te chamou para governar em qualquer ambiente. Amém? Deus te chamou para governar em qualquer... É isso. Se você começar a compreender essa mensagem desde o seu tema, esta palavra vai começar a trazer frutos dentro de você, ela vai prosperar esta semente. Nós temos aprendido que é da nossa responsabilidade estabelecer o governo do céu nesta terra. Nós não vamos estabelecer o governo do céu quando chegarmos no céu. Já podemos estabelecer este governo aqui nesta terra. Por quê? A vida abundante que Cristo nos dá é para hoje. As promessas do Senhor é para que a gente viva no dia de hoje. A vitória sobre Satanás é hoje. Você está entendendo isso? É por isso que a pastora Joyce estava clamando, orando para que uma palavra se cumprisse, e a palavra se cumpriu na vida dela. Eu tenho orado e clamado para que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida, e tenho visto ela se cumprir, e muitas outras ainda vão se cumprir, e quero declarar que a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Então saiba que nós temos que nos posicionar, só que às vezes, ao invés de nós nos posicionarmos com autoridade, nos deixamos ser levados pelas circunstâncias. Por falta de um posicionamento, nós nos deixamos nos levar pelas circunstâncias deste tempo, desta vida ou dos ambientes, e começamos a procurar desculpa para mascarar os nossos erros, nossas falhas, nossas quedas, nossos pecados, falando, isso foi por causa... Eu fui levado a fazer isso. Isso foi por causa do ambiente que eu fui inserido. Isso foi por causa do local que eu vim. Foi a pressão, foi o pecado que me cercou. Olha, você pode dar de repente a desculpa que quiser, ou a explicação que quiser, mas nós não temos mais tempo para perder com explicações e desculpas. Precisamos estar posicionados porque Jesus está voltando. Ele vem. Ele prometeu e disse que vai voltar. Quem crê na volta de Jesus, diga amém. Então você acha que, olha, mas eu vim de um ambiente adoecido. Sim, é verdade. Muitos lares são construídos em cima de um ambiente adoecido. Talvez você tenha nascido num ambiente adoecido e a culpa não foi sua, eu concordo com você. Mas tão importante você conseguir identificar a sua origem, identificar esses problemas, é você saber para onde está indo e receber o tratamento direto do Pai. Porque não é para você permanecer nessa mesma condição, é para você ser levado a uma situação de excelência, a um posicionamento de autoridade que Deus já reservou para você. Todos nós viemos de dificuldades e problemas de históricos diferentes, mas o mesmo Deus que tem dado vitória para alguns, é aquele que vai dar vitória para você também. O mesmo Deus que tem tratado o caráter de alguns, é aquele que vai tratar o seu caráter também. O mesmo Deus que promove que você tenha vitória em ambientes hostis ou desfavoráveis ou adoecidos, é o mesmo Deus que pode te dar vitória hoje, onde quer que você esteja. Amém? E nós temos visto aqui, por conta de tantas desculpas e posicionamentos, que é necessário que nós aprendamos hoje, que isso tudo é uma mentira, que você vai viver sempre, ou até você morrer, toda a sua história que foi construída lá atrás no passado, que o ambiente desfavorável não vai conseguir fazer com que você rompa para um tempo de autoridade de vida abundante. Isso é uma mentira. Estas desculpas não vão mais mostrar quem você é. Essas desculpas não vão mais te formar. Você não é uma desculpa. Você não é aquilo que você viveu ao longo da sua história.
Você é aquilo que Deus falou que você é. E a palavra de Deus tem nos dado autoridade para que a gente possa aprender. E nós podemos e devemos aprender a governar em qualquer ambiente, seja ele favorável ou desfavorável. Sabe por quê? Porque a autoridade que veio do céu já foi derramada sobre a tua vida. Quem está, estenda as tuas mãos para frente para receber a autoridade. O Senhor está derramando a autoridade dos céus para você. Você está debaixo de uma palavra. Você está sendo chamado para governar. Deus te dá chaves de autoridade. Alguns aqui vão usar esta chave para ocupar posicionamentos no próprio governo desta terra. Alguns aqui vão usar estas chaves para se tornar empreendedores e empresários de sucesso. Alguns aqui vão usar essas chaves para entrar no campo acadêmico e trazer novas descobertas para a sociedade. Alguns aqui vão usar esta chave e vão se posicionar como pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos. Alguns aqui vão usar estas chaves para governar na sua família, em qualquer área, na arte, no entretenimento. Mas eu quero te dizer que você foi chamado para governar independente do ambiente, se é favorável ou desfavorável. A autoridade e chaves dos céus foram entregues para você agora, em nome de Jesus. Fecha a mão, pega essa chave, coloca no bolso, guarda aí e dê um forte aplauso ao nome de Cristo. Aleluia. E eu quero que você entenda que o problema não está no ambiente que você vive, conviveu ou convive ou está vivendo, mas está na convicção daquele que governa. O problema não está no ambiente, mas na convicção de quem governa. Sabe por quê? Alguns falam, o ambiente está desfavorável. Dentro da minha família foi construído um cenário doentio, adoecido. Eu saí de um ambiente de miséria e não consigo romper com isso. Vou falar de um ambiente maravilhoso. Pense você ser colocado num jardim lindo, todo florido, todo ornamentado. Nós tivemos o privilégio neste final de semana, feriado prolongado, fomos conhecer alguma instalação que é cheia de um jardim ornamental. Que, se você não sabe, aqui no Brasil existe a maior colônia japonesa fora do Japão. E os japoneses têm uma cultura milenar de cuidar bem da natureza. E nós, aqui pertinho da gente, cruzamos aqui a represa, aqui perto da Billings, ali na Índia Tibiriçá, e fomos numa torre onde tinha uma cultura oriental toda ali formada, e ali em contato com a natureza nós podemos perceber como é bonito quando você trata bem de um jardim. Então, quando você está num ambiente desse, favorável, lindo, você se sente bem, você sente paz, e nós sentimos aquela paz naquele ambiente gostoso e bonito de se ver. Imagina você viver o tempo todo num local assim, bem cuidado, bem tratado, comendo do bom e do melhor, nada te faltando, não tem como dar errado, não é verdade? Pois é, deu errado lá no Jardim do Éden. Um ambiente completamente favorável. A presença de Deus se estabelecia todos os dias. Deus colocou Adão no Jardim do Éden, que era um ambiente perfeito, mas ele falhou em governar. Não foi por causa do ambiente, foi por causa daquilo que se instalou dentro dele. Então você começa a perceber que não é um ambiente que muda a pessoa, mas você pode mudar o ambiente. Alguns ambientes são reforçadores, vou falar sobre isso já já. Só que ali no Jardim do Éden, onde estava tudo perfeito, o homem resolveu desobedecer. Agora, imagina você vivendo num palácio, um palácio maravilhoso, construído para você reinar, onde ali você tem autoridade para mandar e desmandar, não tem como dar errado. E Davi estava num palácio, naquele ambiente que parecia favorável para que a autoridade se estabelecesse, já com a autoridade estabelecida como rei, só que ele não governou sobre os seus próprios desejos. Quando olhou de alto do palácio, porque as outras casas eram todas mais baixas, viu ali uma mulher tomando banho, Betseba, e ali ele não governou sobre os seus próprios sentimentos. Enquanto Adão não conseguiu governar sobre o princípio da obediência, Davi, ele não consegue governar sobre os seus próprios desejos, sobre os desejos da carne, porque ele estava na hora errada, no lugar certo. O lugar era certo, mas não era para ele estar ali. Era a época dos reis estarem guerreando, e ele resolveu ficar no palácio e mandou a sua tropa. Já está vencida esta batalha. Nem todas as batalhas que você olha que já está vencida, você deve ficar desatento.
mesmo achando que a batalha já está vencida, você precisa estar no lugar certo, enviado por Deus. Amém? E eu também vejo outro exemplo aqui, de Jonas, num navio, passagem já paga, viajando para Tarsus. Estava tudo certo, os melhores velejeiros, podemos dizer assim, a melhor tripulação, não tinha como dar errado, homens experientes ali naquele navio, tudo para chegar num destino que na cabeça de Jonas era o destino certo. Só que aquele homem estava no lugar errado, podia estar ali num iate, podia estar num cruzeiro, só que aquele ambiente tranquilo estava fora do propósito dele. Jonas não entendeu que, apesar do ambiente ser favorável e ser tranquilo, era um ambiente que não estava dentro do propósito de Deus. E você precisa começar a entender isso, porque quando você está fora do propósito de Deus, vai ser gerada uma crise como foi gerado naquele barco. Aquele barco quase virou, aquele barco quase levou à morte todos os tripulantes, até eles entenderem que tinha um homem errado no ambiente que para eles era certo, mas para aquele homem era errado. Não era para ele estar governando naquele ambiente, ele teve que sair daquele ambiente, entrar na barriga de um peixe, de um grande peixe, e ali ele teve encontro com Deus. Ele não teve encontro com Deus num navio, no iate, no cruzeiro. Ele teve encontro com Deus ali dentro de um peixe, com suco gástrico, ali com algas ao redor da sua cabeça. Foi ali que Deus falou com ele. Então, nós precisamos aprender a governar em qualquer ambiente. Até aqui quem está entendendo, diga amém. Por quê? Eu quero que você entenda que os ambientes saudáveis e bonitos e belos não são suficientes para nos transformar. Eles podem até ajudar em algum ponto, mas não transformam por si só. Obviamente, estar numa igreja é um ambiente reforçador, porque aqui você está aprendendo a palavra, aqui tem pessoas, todos nós falhamos, erramos, somos pecadores, mas nós temos pelo menos o objetivo comum de nos aproximar de Deus e clamar misericórdia, clamar pela graça e tentar entender como nós podemos ser melhores filhos de Deus. É um ambiente que reforça isso. É importante? Sim, é importante, mas ainda não é suficiente. Estar numa família aparentemente bem estruturada, numa boa família, que tem valores, tem riqueza, tem saúde, é uma grande bênção. É o suficiente? Já é um ambiente reforçador, mas ainda não é suficiente. Estar no bom trabalho, já está conquistando seus valores, conquistando bom dinheiro, ajuda? Claro que ajuda, mas estar na melhor empresa ainda não é o suficiente para que você aprenda a governar. Só um coração rendido ao Todo-Poderoso vai governar de verdade. Você tem que vir para a igreja? Sim, mas o teu coração tem que estar rendido ao Pai. Você tem que estar numa boa família, que bênção, espero que você esteja, mas o teu coração tem que estar rendido ao Pai. Você pode estar no jardim do Éden, sim, mas você precisa obedecer àquele que te deu uma ordem. Você pode estar no palácio, sim, cheio de autoridade, mas você tem que estar no lugar que Deus manda você estar. Amém? E abandonar toda a desobediência, começar a guerrear contra você mesmo, e entender, olhar para dentro de si, e falar para o Senhor, me sonda, venha me sondar, venha me conhecer, o Senhor já me conhece, revela, me mostra o caminho mal e errado que eu tenho entrado, que eu tenho andado, porque eu não quero ser apenas alguém que, apesar de estar em um bom ambiente, não vai conseguir governar sobre a sua própria vida. Não vai conseguir governar os seus pensamentos, não vai conseguir governar em todas as áreas que for colocado. Deus está te chamando para governar em qualquer ambiente. Posso ouvir um amém? Então vire para o seu irmão e diga assim: meu irmão, se prepare, Deus vai te colocar em vários ambientes, e independente do ambiente que você estiver, você vai governar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, vamos pensar, queridos, pensa aqui comigo. Se, mesmo estando em ambientes bons, bonitos, belos, agradáveis, é difícil governar, imagina quando você for colocado em um lugar desagradável. Imagina quando você for colocado na cova do leão.
Imagina quando você for colocado no ambiente de trabalho que todo mundo sabe que você é de Deus e ninguém ali é de Deus e começa a te perseguir, falar mal de você, querer puxar seu tapete. Imagina quando você for colocado numa faculdade que não tem os mesmos valores que você tem, que quer colocar a cultura desta terra, deste tempo, a fórceps para que você viva e você não aceita. Imagina você estar vivendo às vezes numa crise dentro da sua casa, porque às vezes crise financeira vem por algum tempo em nossos lares. E se você está vivendo, eu oro para que essa crise cesse em nome de Jesus. Às vezes vem um tempo, como aconteceu na pandemia, onde se mudou toda a estrutura da história da humanidade. Um evento mundial que mudou o nosso modo de agir, de se relacionar, de falar com as pessoas, de interagir. Como governar em ambientes desagradáveis, em ambientes que não nos favorecem, em ambientes que não reforçam a nossa fé. Como você vai fazer nesse momento? Já que eu estou num ambiente com que todo mundo aqui é um bando de louco, eu vou ser louco também. Você mais um, né? Já que estou num ambiente aqui que todo mundo é miserável, eu vou ser miserável também. Já que estou num ambiente aqui que todo mundo, quando abre a boca, cada 10 palavras, 20 é palavrão, eu vou falar também, que se lasque. E aí você começa a viver aquilo que o ambiente está promovendo. Só que você precisa saber andar na contramão do sistema deste mundo. Como aquela abertura do seriado The Chosen, que é muito interessante, né? A gente acompanha pelo menos desde a primeira temporada, e no momento da primeira temporada, a Giovana falou assim para a pastora: olha, mãe, tá vendo que tem uns peixinhos ali que começam a se destacar e mudar o caminho? Não sei se você já prestou atenção, né, na abertura. Presta atenção, você vai ver uns peixinhos que mudam, que são com algumas cores diferentes, e começam a andar num caminho da contramão de todo o cardume, que é o coletivo de peixes, de todos os outros peixes, porque você não precisa andar na mesma direção do que todo mundo. Você é chamado para andar na contramão desse sistema. Mesmo que o ambiente seja favorável, mesmo que o ambiente seja corrupto, mesmo que você seja colocado no meio da Câmara, da Assembleia, do Senado, e você perceba que todo mundo é corrupto, precisa ter homem de Deus lá para andar na contramão desse sistema. Amém? E você tem que clamar por aqueles que estão lá, que estão trabalhando nesse sentido, para que eles não caiam e continuem governando em qualquer ambiente. E nós somos chamados para governar em qualquer ambiente, até mesmo nos ambientes desfavoráveis. É exatamente isso que acontece aqui em Atos 16, quando Paulo e Silas são lançados na prisão. Eles são perseguidos. Lê esse capítulo inteiro na sua casa. Inicialmente estão sendo perseguidos, há um motim, um levante da multidão. O pessoal começa a se levantar contra ele, porque eles denunciaram uma situação de uma moça que vinha falando, uma moça que era conhecida como adivinhadora daquela região, falando para ele: olha, esses são os homens de Deus, esses são servos do Deus Altíssimo, todo dia falando isso atrás dele, e eles quietos. Mas chegou o momento que Paulo se enfezou, olhou para ela e falou: olha, em nome de Jesus eu lhe ordeno que saia dela. Expulsou o demônio adivinhador daquela menina. E o que aconteceu? Ela dava lucro para alguns homens. Aí eles ficaram furiosos, se levantaram contra Paulo, contra Silas, e de forma injusta os lançaram na prisão, perseguidos, presos injustamente, foram espancados, bateram neles. Nada naquele ambiente favorecia a fé de Paulo e Silas. Não tinha nada para que eles pudessem crescer na fé naquele momento. Porque apanhando, sendo espancado, sendo criticado, sendo preso, amarrado em algemas, foram chicoteados, sofrendo fisicamente. Não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Isso é um ambiente que favorece a fé? Diga para mim. É claro que não. Mas é nesse momento que se levantam os verdadeiros governadores de Deus. Porque se você estiver numa situação que foi colocado injustamente, se você está preso ou presa numa situação, não consegue sair deste cenário, não consegue sair desse pensamento, esse pensamento vira um ciclo vicioso, Você para de pensar, mas de repente ele volta de novo. Você não abandona esse pensamento de ódio, de rancor, de vingança. Você está preso nisso daí. Você está num ambiente desfavorável. Está na hora de se levantar com fé.
Porque mesmo assim aqueles homens, eles governaram aquele ambiente com fé, com louvor, com adoração, com firmeza espiritual, porque eles sabiam quem eles eram em Deus. Amém? Então, precisamos aprender com eles nesta noite. O que aprendemos com Paulo sobre governar em qualquer ambiente? Pergunta para o seu irmão, você quer aprender a governar em qualquer ambiente? Mas pergunta para quem está do seu lado, do outro lado também, hein? Glória a Deus, perguntou aí? O que nós aprendemos? Que é necessário governar de qualquer maneira, até mesmo antes da crise. O que nós aprendemos com o apóstolo Paulo? Governar é agir antes da crise. Como eu falei para vocês, essa parte está aqui no verso 18, ó. Vou colocar no começo, verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Ele não começou a governar quando ele estava na cadeia. Ele não esperou um momento difícil para começar a governar. Presta atenção, sabe por quê? Porque tem muita gente que quer governar quando está tudo difícil. Tem muita gente que quer vir para a igreja quando o calo está apertando, não é? Tem muita gente, queridos, eu recebo mensagem: pastor, estou voltando para a igreja. Agora é para valer. Fala, é mesmo? Ah, porque aconteceu isso, perdi fulano de tal, morreu não sei nem quem na minha casa, estou nessa situação, estou desempregado, agora eu volto para Jesus. Ah, então tá bom. Vem um domingo. Segundo domingo, cadê? Essa pessoa não consegue governar antes da situação difícil aparecer. O apóstolo Paulo não começou a governar quando estava na cadeia, mas antes ele já tinha autoridade, antes ele já expulsava demônio, antes ele já estava pregando o evangelho. Então, eu quero te dar um conselho: não espere a crise chegar para você manifestar a autoridade, comece a exercer a autoridade desde já. Comece e aprenda a exercer esta autoridade. Não espere o ambiente se tornar desfavorável, porque o Senhor já está te chamando para governar. Paulo não esperou ser preso para ficar firme na fé, para mostrar seu posicionamento de firmeza. As suas condições e as suas convicções já eram inabaláveis. E é isso que o Salmo diz a nosso respeito, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes em Sião, permanecem inabalável. Quem quer ser como o monte em Sião, diga amém. Então você vai se tornar cada vez mais inabalável. Amém? Vai vir um vento, vai vir tempestade, vai vir uma situação difícil, você vai até balançar, mas aquele que é inabalável está firme em Deus, está firme na promessa, está firme em Jesus. Sabe mais que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Que governar é usar recursos espirituais mesmo em limitações físicas. Eles passaram a ter uma limitação física. Tiveram uma limitação em ir e vir, tiveram uma limitação por estar num espaço apertado, tiveram uma limitação em seus braços, porque eles foram acorrentados nos troncos. Já mostrei para vocês aqui, há uma pregação atrás que eu já tinha feito com esse texto, qual era o posicionamento desfavorável, desagradável que eles ficavam. Não tinha como dormir, não tinha como ficar descansado. Eram abraçados ao tronco, sem cadeira e acorrentados. Imagina você ficar nessa posição. Tem gente que faz a pranchinha na academia, 10 segundos, não aguenta. Eles estavam ali a noite toda, naquela posição. Estavam limitados, mas eles usaram recursos espirituais. Deus liberou ferramentas espirituais para você.
Deus já entregou para o povo de Deus ferramentas espirituais, estratégias espirituais que aquele que não é de Deus não entende. Talvez alguém está me assistindo, alguém que está aqui que não é espiritual, deve estar meio na carne, não vai entender. Mas quando você está numa situação difícil, você abre a boca para orar, você abre a boca para louvar, você abre a boca para adorar, você sai daquele ambiente físico e está acessando o ambiente espiritual. Independente de onde você esteja, você vai conseguir acessar a presença de Deus. E foi isso que o apóstolo Paulo fez juntamente com Silas. Estavam presos, estavam feridos, mas usaram a sua voz, usaram a sua fé, usaram o louvor, usaram a oração, abriram a boca, porque não há limites para aquele que tem fé. Amém? É muito interessante isso, porque nós podemos estar aqui, mas podemos estar orando pelo nosso irmão que está lá no hospital. Por exemplo, o nosso querido Denivaldo está ali no hospital São Cristóvão. Não estamos lá agora, mas a nossa oração alcança o servo de Deus que está ali. Você não está com o seu querido que está atrás das grades, mas a tua oração alcança ele lá para que haja uma conversão, uma mudança, uma transformação, um veredito diferente. Você está aqui, mas a tua oração atinge o mundo espiritual e ela começa a ecoar. E eu posso garantir para você, tem oração que está ecoando até hoje, de pessoas que já até morreram, mas as suas orações ainda estão trazendo efeito. Você não sabe onde vai chegar a tua oração, não faz nem ideia. Por isso, continua orando, clamando e buscando, porque o povo de Deus que ora tem resposta. Os céus se abrem e a resposta do céu vem em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu também aprendo com o apóstolo Paulo nesta noite, que o governo espiritual, ele é libertador, liberta você e abençoa também e liberta aqueles que estão ao seu redor. Porque, olha só o que aconteceu aqui, no verso 26, 25, vamos ler a partir do 25, que foi os recursos espirituais que eles usaram, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você que é chamado para governar, a libertação não alcança apenas a tua vida, mas liberta todos aqueles que estão ao teu redor. O terremoto libertou a todos. Não quebrou apenas as algemas de Paulo e de Silas, mas de todos que estavam ali. A bênção derramada sobre você é aquela bênção que traz do governo, é uma bênção que derrama sobre outros também. É uma bênção transbordante. Então você chegou com autoridade na sua casa, o ambiente está desfavorável, você vai clamar, vai orar, vai usar recursos do céu, recursos espirituais, e a libertação vai começar a alcançar. Ah, pastor, mas meu marido é um oprimido. Continua orando, continua clamando, continua buscando a Deus. Permita que essa libertação quebre primeiramente a tua algema, para que a algema do outro também seja quebrada. Ah, Senhor, fala com ele. Não, vai falar com você primeiro. Liberta ele. Não, vai libertar você primeiro. Ah, olha só, esse desgraçado, o Senhor leva para a glória de uma vez. Cuidado, que pode levar você primeiro. Então, a libertação tem que acontecer primeiramente em nós. Senhor, me liberta, porque eu quero chegar em paz, eu quero produzir essa paz. Eu quero ter um espírito misericordioso para alcançar misericórdia. Eu quero ser a primeira pessoa que vai liberar o perdão para também pedir perdão. Eu quero ser aquele que vai estar orando e clamando pelo sangue de Jesus, para que através de mim a bênção se estabeleça também na minha casa. Foi assim com José, quando ele esteve ali na casa de Potifar, quando ele esteve ali na cadeia, quando ele foi levantado como governador do Egito. Toda aquela terra foi abençoada porque Deus tinha um propósito através de José. Quem sabe você não é o José da tua casa que está sendo levantado para este tempo. Quem sabe você não é Esther deste tempo e para este momento você foi erguida como rainha. Porque o Senhor vai te colocar em qualquer ambiente para que você estabeleça o governo e traga os recursos dos céus para a terra. Posso ouvir um amém?
Então é isso que vai acontecer, porque aquele terremoto não libertou apenas aqueles homens que estavam clamando e orando, mas todos que estavam naquela cadeia. E eu quero dizer também, queridos, que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que quem governa age com sabedoria, agilidade e equilíbrio. Por quê? Olha o que aconteceu aqui interessante no verso 27. Quando o carcereiro percebeu que tudo tinha sido aberto. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, ele não ia aguentar a pressão de Roma, não ia aguentar a pressão dos seus chefes. Foi melhor eu me matar. Eu vou me matar porque de repente eu vou sofrer, minha família vai sofrer, eu já me mato de uma vez, pronto, acaba logo com isso. Se talvez fosse eu naquela ocasião, esse cara que me chicoteou, deixa ele se matar. Eu estou aqui escondido, acabei de ver, estou vendo ele ali, pegando a espada, agora olha lá, bateu em mim, vai, pode se matar. Talvez nós pensaremos de forma egoísta, deixa ele se matar. Só que nós não podemos perder esta ética cristã, não podemos perder este equilíbrio na vida cristã. Temos que agir com sabedoria, temos que agir ao contrário daquilo que o mundo pensa, temos que ter uma lucidez da fé. Por quê? Se eu sou de Deus, e Jesus mandou até orar pelos meus inimigos, eu não vou permitir que este homem morra, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ei, para aí, não se mata não, estamos aqui. E quanto mais você estabelece o governo de Deus, mais ágil você vai ficando nas suas tomadas de decisão. Porque talvez alguns iriam titubear e agora, falo ou não falo? Deixa ele se matar, porque depois que ele se matar eu saio correndo, vou fugir daqui? Não, Deus vai te dar essa capacidade de tomar a decisão certa, que vai de acordo com a vontade de Deus. Se aquele homem se matasse, nem a sua família seria salva. Só que o apóstolo Paulo teve esta capacidade, teve esta agilidade, ele governou naquela situação com sabedoria, com agilidade, com equilíbrio, agiu no momento certo. Ao ver o carcereiro prestes a tirar a sua própria vida, Paulo o impediu. Ele o impediu e disse: não faça isso. O apóstolo Paulo não perdeu o controle, mesmo depois de tanta injustiça. Quem aqui já sofreu injustiça? Levanta a mão, deixa eu ver, quem já sofreu injustiça? Já pensou você se encontrar com essa pessoa e ter a oportunidade de livrá-la do mal? Será que você livraria? Se você se encontrar com essa pessoa que se sofreu injustiça, eu vejo aqui algumas adolescentes, pré-adolescentes estão levantando a mão que já sofreu injustiça. Imagina que a injustiça que essas meninas sofreram foi alguém roubou o chiclete dela lá na escola. Alguém ficou com o menino que ela gostava. Vem cá, vou dar uma beijoca. Talvez tenha sido essa a injustiça que essas meninas tenham sofrido. Mas, e aí? Se essa menina que você percebeu que fez injustiça com você, você teria coragem de convidar ela para vir para a igreja? Né? E ela fazer parte do ministério que você faz parte? Você precisa aprender a governar em qualquer ambiente. Deus está levantando governadores lúcidos aqui. Deus está levantando governadores que vão ter tomadas de decisões inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Não se culpe mais pelos erros. Você está arrependido quando você não tomou a decisão certa. Agora é daqui para frente. Você vai ser inspirado pelo Espírito de Deus e vai governar com sabedoria, agilidade e equilíbrio na fé em nome de Jesus. Mesmo que você tenha sofrido injustiça, permaneça no Senhor, porque Ele é o autor da justiça, o autor da nossa fé, Ele que é o justo juiz, Ele que Cristo também é o nosso advogado, Ele vai nos preservar neste tempo. Amém? E eu posso te garantir, não há causa nas mãos do Senhor que é perdida. Todas as causas que chegam na mão do nosso advogado e do nosso juiz, são ganhas pela fé em Cristo Jesus. Toma posse desta verdade. E finalizando, o último ensino que eu pego aqui com o apóstolo Paulo e compartilho com a igreja, que o verdadeiro governo salva vidas e transforma ambientes. O ambiente está desfavorável? Eu entendo. Se está sujo, começa a limpar. Se está um ambiente que tudo está sendo
desperdiçado, começa a fechar as torneiras e apagar as luzes em horário que ninguém tem. Se o ambiente está desfavorável, ele precisa ser transformado, porque foi exatamente isso que aconteceu. Verso 29 em diante, olha só, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia! Começou aquela noite com todo mundo sendo preso, apanhando, levando chicotada, e antes do amanhecer tinha a casa salva, restaurada, estava tomando café, uma baita de uma refeição. Eu gostei dessa parte, que eu gosto de comer. Eu podia começar sendo chicotado, mas não queria acabar meia-noite sem tomar um bom café, né? Fez um café, me conquistou, porque é isso. A noite terminou com uma família salva, uma casa cheia de alegria e um ambiente transformado, um ambiente que havia sido de dor, se tornando um ambiente que estava gerando um testemunho. A tua história pode ter começado com dor, mas você está sendo levantado para governar e vai terminar com um grande testemunho pela fé. Você pode ter saído da tua casa, ter deixado dor, discussão, confusão, briga, mas vai chegar, vai ter um café preparado para você e vai se tornar um ambiente de paz, de alegria, de felicidade dos céus. Porque os ambientes são transformados quando aqueles que governam pela fé entram nesses ambientes. Eu creio nisso, você crê? Porque nós vamos transformar os ambientes, não se conforme. Faz tempo que eu contei essa história, vou repetir. Quando nós morávamos lá em São Bernardo, lá no Seleta, né? As crianças eram pequenininhas, tal, acho que foi aniversário, não sei se era da Isabela, da Priscila, já não lembro mais. Só sei que a gente chegou lá, estava tocando um funk, a época do funk, a época do creu, isso é um bando de demônio. O creu só pode ser música de demônio, que está devorando o outro. E aí, nós chegamos da igreja, viu aquela cena, aquelas meninas, tudo pré-adolescente dançando. Fala, nós vamos mudar esse ambiente aqui. De repente, eu cheguei, passei desapercebido e cliquei assim no equipamento de som. Desligou aqui. O que aconteceu? É o seguinte, quem quer brincar aqui? Vou abrir uma brincadeira com vocês aqui. Aí já coloquei a música da Eixa lá. Chove, chove, chuva. Vamos brincar de estátua. Já peguei todas as crianças, adolescentes, começamos com louvor. Estátua! Ou seja, já mudou o ambiente. Saiu o creu e entrou o céu. Porque nós temos que aprender a governar em qualquer ambiente e começar a mudar as histórias que estão ali. Porque Paulo e Silas, eles foram chamados para governar, mas não apenas eles, porque eles já foram para a glória. Agora é o nosso tempo, é a nossa geração. Onde quer que você é chamado, onde quer que você pisar, começa a governar nesse ambiente, mesmo que seja desfavorável. Amém? E eu quero concluir essa ministração dizendo que você foi chamado para governar. Este chamado é para quem é filho de Deus, independente das circunstâncias, porque não vai depender das circunstâncias, vai depender da convicção que está dentro de você. E Deus quer saber o quanto você está convicto nele, o quanto você está certo que você é dele, porque se vier a perseguição, e ela virá, se vier as afrontas, e elas virão, como você vai se portar? Paulo e Silas nos mostram que é possível transformar o caos em altar, a prisão em plataforma de salvação e o sofrimento em testemunho vivo pelo poder de Deus. É possível transformar, e hoje o Senhor está nos lembrando, você não é vítima do ambiente, já passou, já acabou, ficou lá para trás, meu querido. Deus quer que você se levanta hoje com fé, comece a acender a chama desse chamado. Deus está te chamando para governar. Independente do ambiente que você é colocado, na sua casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, onde quer que você entre, o ambiente vai mudar quando alguém com autoridade espiritual se posicionar. Eu quero saber que se tem gente aqui nesta noite com autoridade espiritual,
então esses ambientes serão transformados e mudados. O Senhor está chamando para mudar os ambientes pela fé. É necessário se posicionar. Esse alguém é você. Você está sendo chamado para governar em qualquer ambiente. Feche os teus olhos nesta hora. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, o Senhor está aqui. E você que foi desabilitado em algumas áreas da sua vida, era para você estar governando, mas você foi desabilitado porque você se deixou se levar pelo ambiente, se deixou se influenciar por aquele ambiente, se deixou se influenciar até por um ambiente virtual. Você não foi a mesma pessoa, se transformou num avatar. Você não é esta pessoa da internet. Você é alguém de carne e osso e tem que ser a mesma pessoa espiritual onde qualquer ambiente que você esteja. O Senhor quer te dar esta força para aprender a conversar, a dialogar e a se posicionar em Cristo Jesus. Aleluia. Se esta palavra falou com você, eu quero que você comece a conversar com o Espírito Santo. Comece a falar com o Espírito Santo nesta noite. Ele vai te ajudar neste novo posicionamento. Eu estou vendo aqui algemas sendo quebradas, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Silas. Algemas nesta noite estão sendo quebradas agora. Cadeias estão sendo quebradas agora em nome de Jesus. O Senhor está declarando: as portas estão se abrindo automaticamente. A porta vai se abrir. A porta está se abrindo agora. O Senhor está dizendo: a porta está sendo aberta e você vai passar. Em nome de Jesus. A porta está sendo aberta lá, viu? A porta está sendo aberta e vai sair por essa porta em tempo recorde. Pode escutar essa palavra para você, pastora. Esta porta está sendo aberta. Cadeias estão sendo abertas agora em nome de Jesus. Estão sendo quebradas e canceladas. Se você foi preso em alguma situação, em algum pensamento viciante, ou até mesmo algum vício que a sua própria carne depende dele, você está preso num vício que está matando a você mesmo. Está na hora de você pedir: Senhor, quebra esta cadeia. Eu vou te louvar, eu vou te adorar. Eu clamo nesta noite para que esta cadeia seja quebrada em nome de Jesus. Pai de amor e bondade, em nome de Jesus eu clamo agora para que cadeias sejam quebradas, canceladas. E se meus irmãos e até mesmo eu estivermos em ambientes desfavoráveis, ambientes de dor, ambientes que geram dor, que geram tristeza, que geram lágrimas, Senhor, nos levanta com poder e autoridade, porque o Senhor já liberou esta palavra. O Senhor está dizendo que nós podemos governar em qualquer ambiente. Então nós nos apropriamos agora desta verdade espiritual, declarando que em Ti somos chamados para governar em qualquer situação, em qualquer lugar. Declaro esta palavra sobre o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Erga as tuas mãos aos céus e diga assim comigo: eu tomo posse desta palavra de fé. Eu sou chamado para governar. Eu me aproprio desta verdade. Independente do ambiente que eu estiver, eu vou governar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Chamados para governar. Glória a Deus. Nós vamos nos assentar nesse momento na mesa daquele que governa pelos séculos dos séculos. Amém. E tem compartilhado conosco esse poder e esta autoridade. Aleluia. Pode trazer os elementos da ceia, por gentileza. Diaconia. Amém. Não andaremos limitados pelas circunstâncias. Eu e você estamos recebendo uma palavra que nos autoriza. Pode exercer dessa autoridade. Amém. 1 Coríntios 11, versículo 23 diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de forma indigna será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de comer do pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nós não fomos chamados para caminhar debaixo de julgo, de condenação, mas fomos chamados para caminhar discernindo aquilo que é luz, aquilo que é trevas, aquilo que é santo e aquilo que não é santo, aquilo que é digno e aquilo que é indigno. Nós fomos chamados para caminhar debaixo de um governo que é eterno, e exercer governo sobre a mente, sobre as emoções e sobre os desejos. Então, se você nesta semana, neste mês, neste tempo, tem andado de forma indigna, de forma que você não se sente em liberdade de participar dessa mesa, que você abaixe a sua cabeça e você ore ao Senhor e peça para que o sangue de Jesus Cristo venha te purificar de todo o pecado, porque a vontade do Senhor é que você não seja excluído, mas que você esteja incluído na mesa, no banquete do Cordeiro. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos consagrar estes elementos ao Senhor, e a partir deste momento nós declaramos que eles são santos. Aqui está, Pai, o corpo e o sangue de Cristo, ao qual, Pai, nos trará o Teu governo sobre todas as coisas, nos fortalecendo, nos dando, Senhor Deus, a sabedoria, o equilíbrio e a lucidez para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos servir o cálice e você receba, mas aguarde para que todos nós possamos participar juntos. Amém? Digno o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo. Ao que se assenta sobre o trono do céu, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo, Santo Ele ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sempre está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória
sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu fico a ouvir teu nome. Te adoramos, Rei dos Reis. Derramamos a nossa vida como uma oferta diante do teu altar. Aleluia. Santo, Santo é o Cordeiro que vive, que reina pelos séculos dos séculos, de geração em geração. Te adoramos, te bendizemos, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, obrigado por essa mesa que nos ensina o caminho que nós devemos andar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Abra este cálice. Aleluia. Tome deste pão. Comamos todos o pão que representa o pão vivo que desceu dos céus. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você vai vir aqui? Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento de comunhão. Nós trazemos à memória esta fé, esta convicção e certeza que Jesus Cristo está vivo e ressuscitou. Não está mais pregado no madeiro, não está mais naquele sepulcro,
A pedra não pode o deter, nem a cruz, nem o mundo, nem o diabo. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está em nosso meio, está em nós, hoje e para todos sempre. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus. Está com esse cálice aberto? Aleluia. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu reconheço hoje que eu e você somos chamados para governar. Diante dos ambientes desfavoráveis, nós vamos romper os limites e vamos viver da parte do céu este chamado vitorioso, para que o governo de Deus se estabeleça através de nós. Eu celebro com você este mês de maio vitorioso pela fé em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus pode voltar hoje, você vai ficar feliz? Não, nós vamos subir todos felizes. Vamos tomar todos esse cálice da salvação pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Está em Ré maior? Aleluia, aleluia, aleluia. Dá um Ré maior, Ré maior. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Erga tuas mãos aos céus e louve e adore, aleluia. Com a criação eu canto Louvores, louvores ao Rei dos Reis. por quê? És tudo para mim E eu te adorarei. e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, aleluia, declare mesmo. Com a criação eu canto Louvores, louvores ao Rei dos Reis. és tudo para mim e eu te adorarei. oh, começa a glorificar a Jesus, glorifica ao Senhor Jesus. É noite de adoração, é noite de quebra de cadeias, é noite de intervenção no mundo espiritual. Você é chamado para governar e vai ser levantado com poder e autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Que você governe em qualquer ambiente onde você estiver, onde pisar, o governo do Senhor será estabelecido pela tua vida. Eu declaro esta palavra de vitória para este mês de maio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo de Deus diga...